Aí ele foi embora. Mas ele foi embora rápido, ué. Muito bem. Pessoal, nosso assunto de agora é músculos dos membros superiores. Eu tenho aliás, essas últimas aulas, eu ainda não postei no portal, peço perdão a vocês, porque eu não refiz o meu material. Ele tá, eu fiz esse material muito à pressa, então está cheio de erros, inclusive de português. Então eu vou corrigir e vou estar mostrando, tá? Tenho essa aula para mostrar para vocês. Mas é bem simples. Se der tempo, a gente consegue fazer hoje músculos de membros superiores e inferiores, deixa para a semana que vem, só músculos de tronco e pélvis. Tá bom? Bem, gente, nos membros superiores, nós temos músculos que estão mais ligados ao esqueleto axial, mas têm influência no braço, por exemplo, e também músculos que estão no esqueleto apendicular. Então vamos lá. Vamos ver. Músculos, vamos colocar assim, ó. Músculos axiais. A gente fala peitoral maior. Mais uma vez eu quero dizer a vocês, eu vou falar dos principais. Tá bom? Nós temos o peitoral maior. E como o nome está dizendo, nos remete, né, a um raciocínio lógico, nós vamos dizer que existe um músculo chamado peitoral maior, automaticamente é o menor. Vai ter que existir um peitoral menor. Então vai ter que existir um peitoral menor. E o português aqui é absolutamente claro. O peitoral maior chama-se peitoral maior porque, de fato, ele é maior do que o outro. Tá bom? Não precisa inventar outra explicação. Não precisa inventar outra explicação. A explicação já é essa. Tá? Bom, mas como que nós vamos, então, ter a certeza de que o peitoral maior é, de fato, maior do que o outro? Sim. Aqui, neste aspecto, neste exemplo, nós temos dois músculos que estão na região superior do tórax, evidente, do lado direito e do lado esquerdo. O peitoral menor, ele é um músculo mais profundo, enquanto o peitoral maior, ele é mais superficial. Então, por cima, é o peitoral maior. Então, tentem imaginar, porque é só imaginar mesmo, porque o meu desenho é terrível, é cético, vocês já devem ter observado. Na minha cabeça eu tenho desenho prontinho, mas na hora que eu vou colocar aqui é a tristeza. Faz de conta que aqui então é a clavícula. Da clavícula a gente tem aqui o externo. Faz de conta. Faz de conta mesmo, tá? Então nós temos aqui, olha. A escápula está aqui. A escápula está bem aqui, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o peitoral maior, a origem dele é na borda inferior da clavícula, na borda lateral do externo, menos do processo chifoide. Lembra que o externo é dividido em três partes? Manúbrio, corpo e processo chifoide. Então no processo chifoide não. E ele faz isso aqui, ó. Peitoral maior e vem aqui, ó. Lá no úmero. Do outro lado a mesma coisa. Tá? Então, este músculo, quando ele contrai, ele tem a ação no braço. Ou seja, a ação dele é no esqueleto apendicular, mas a localização dele é no esqueleto axial. Tá bom? Qual é a ação do peitoral maior? O peitoral maior, ele faz o movimento de adução
do braço, adução na horizontal, tá? E é um músculo, acho que já falei isso para vocês, e é um músculo que toda mulher deve ter bem fortalecido, este músculo, porque as suas mamas estão sustentadas por este músculo peitoral maior. Então, se o músculo peitoral maior está fraco, as suas mamas vão ficar com um aspecto não tão belo quanto vocês gostariam. É uma questão de estética. Tá? Então, é um músculo super fácil para se fortalecer. É o músculo do abraço. Se você quiser fortalecer este músculo de uma forma mais prazerosa, sai abraçando todo mundo. Abraça pai, mãe, namorado, marido, esposa, inimigo, amigo, todo mundo. Pilastra, se não tem alguém, pode abraçar pilastra, não tem problema. Tá? Desde que este abraço seja um abraço aonde o seu braço vai fazer isso daqui. Porque ao fazer isso, você consegue sentir de fato a contração das fibras superiores deste músculo. Que é uma coisa muito difícil. Tá? Tudo bem? Eu quero um voluntário aqui ou voluntária, por favor. Não. Me abraçar? Me abraçar não. Voluntário ou voluntário? Elegemos o Redi. Redi, por favor. Eu? Você ofereceu agora? Não, rapaz, já fui ontem. Vem cá de novo. Vamos lá, ué. Já está acostumando, hein, professor? Tá bom. Meu amigo. Nós somos presidentes. Deus, graças a Deus, você é presidente também? Demais, né? Tá bom. Mas Deus dá o castigo conforme a diferença. Vamos lá. Olha bem, o que eu quero dizer para você é o seguinte: põe os dois braços assim. Eu falei do abraço. Não é aquele abraço tão afetuoso, carinhoso, romântico. Não é isso, não. O que eu estou falando para você é isso aqui, ó. É este movimento aqui. Tá? Quando a gente vai numa academia, por exemplo, na academia tem um círculo, tipo um volante, que a pessoa segura e vai fazer força contra as paredes deste aparelho. Tem aparelhos, inclusive, que fazem isso. Fazem até com os dois cotovelos dobrados, a pessoa fazendo assim. Tá? Bom, mas olha bem como que são movimentos diferentes para fortalecer o mesmo músculo. Ó. Então, vou te pedir para você fazer isso aqui e vou segurar. Tá bom? Força. Vou ficar de lado para o pessoal daqui no... Força. Isso. Você tem que contrair aqui, olha. Vai. Isso. Não, eu tenho que deixar ele vencer, para ele ver o movimento. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que com o braço mais assim. Não. Fica assim. Você vai fazer isso aqui agora. Vai. Você sentiu o outro lado do músculo. Você sentiu a parte mais aqui. Não foi? Força. Vocês fazem em casa para vocês perceberem. Você fazendo aqui, você está fortalecendo fibras superiores do músculo. Quando você faz mais para baixo, você está fortalecendo mais fibras médias e fibras mediais e médias. E quando você ainda faz mais baixo ainda, você está fortalecendo mais fibras inferiores desse mesmo músculo. É que é bom para Todos, tem que fortalecer todos. Por isso que você pode também, na falta de tudo, dobra. Você pode empurrar a mão contra o braço. Você vai fazer isso aqui, você vai empurrar a sua mão contra o seu braço. Você pode fazer isso aqui. Mas só que não é simplesmente fazer, é fazer figura. E mantém. Conta até 20, solta. Vai de novo, conta até 20, solta. Tá? Obrigado. Tá bom? Agora vamos explicar o peitoral menor. O peitoral menor, eu vou desenhar aqui com uma canetinha azul para você entender como que ele de fato é menor. A inserção dele também vai ser no úmero do peitoral menor. Só que ele não chega lá na clavícula. Ele vai vir aqui, ó. Eu vou fazer pontilhado para você entender que ele está por trás, que ele está por baixo. Tá bom? Ele faz isso aqui, ó.
no mesmo lugar que ele se insere. Maior inferior, cara. Isso daí? O maior, a origem dele é borda inferior da clavícula, borda lateral do externo. O externo não tem borda medial, o externo é só borda lateral. Borda lateral do externo e inserção é no úmero. A ação do peitoral menor é a mesma ação do peitoral maior, a mesma coisa. Aí você fala assim, poxa, então eu tenho dois músculos para fazer a mesma coisa? Sim. Ontem, no final da aula, só ficaram faltando dois conceitos. Nós falamos ontem de músculo agonista, músculo antagonista. E falamos também de sinergismo muscular. Lembram? Hoje, rapidamente, e é mais fácil, não se preocupe, nós vamos falar do músculo principal e o músculo acessório. O que é isso? A própria palavra já está dizendo. O músculo que é o principal é aquele responsável pelo movimento. Não importa qual. Então, aqui, nos movimentos de ombro que nós mostramos aqui com o nosso amigo Redi, o peitoral maior é o músculo principal. Tá? Agora, alguns movimentos, o músculo principal necessita de alguns músculos acessórios. Alguns músculos que, na verdade, são músculos auxiliares daquele movimento. No caso, o peitoral menor, ele é um músculo acessório. Ou seja, a falta do peitoral maior, o peitoral menor vai conseguir dar conta do resultado? Depende. Neste caso aqui, ele vai conseguir, porque ele não é o único músculo acessório. Existem outros. Mas no aspecto de estética, não. No aspecto da sustentação da mama, não. Aí é somente o peitoral maior. Tá? Mas nos movimentos do ombro, existem outros músculos que vão auxiliá-lo na falta do músculo peitoral maior. Tá bom? Entenderam? Entenderam isso? Bem. Então nós temos aqui o peitoral maior, peitoral menor. Vou apagar. Apaguei. Pronto. Ainda como músculos axiais são envolvidos no nosso esqueleto appendicular, nós temos redondo maior, e, obviamente, pelo mesmo raciocínio do peitoral maior e menor, redondo menor. Peço mais uma vez perdão por não estar mostrando essa aula ainda da show, que eu já havia reservado, mas se bem que voluntário. Voluntário, por favor. Atenção, por favor. Tanto o redondo maior quanto o redondo menor, eles são músculos responsáveis por movimento de rotação do ombro. E aí, pergunta a vocês. Vocês já sabem agora o nome do músculo. Sabe o que ele faz? Sabe que eu disse ontem para vocês que o músculo que está num lugar não vai se intrometer a fazer movimento em outro lugar. Então, para mexer o ombro. Eu já falei, vai fazer o movimento de rotação externa. Então, onde que ele está localizado? Vou repetir a pergunta. Os músculos redondo maior, você já sabe os nomes deles. E eu já falei que eles realizam movimento de rotação externa. Tá. No ombro. Onde que ele tem que estar localizado para fazer a rotação externa? Por cima do ombro e da... Aqui em cima? Não. Se ele estivesse aqui em cima, presta atenção. Se ele estivesse localizado aqui em cima, quando ele contraísse, ele ia fazer isso aqui, ó. Oi? Obrigado. Ele ia fazer isso aqui, ó. Então, aonde que ele tem que estar localizado? Aqui.
A base dele agora vai ser a escápula. Ô, meu jovem, obrigado. Você falou que não tinha da pastor lá, mas eu lembrei que hoje a aula é no 333. Isso, tem gente Desesperado. isso, não? Bom, então aqui, ó. Tá bacana, hein? Tá, mas é melhor sem ela, né? Puxa de novo, igual você coloca aqui. Não, mas é melhor a gente colocar aqui. Apagar. Não. Você quer apagar meu desenho? Não acredito. Tem que botar assim aí. Vai deixar para 3D. Pronto. Agora ninguém pode reclamar. Ó, como eu estava falando, isso aqui vai apagar lá. Puxa ela e solta de novo. Não, puxa todo. Legal. Tá, olha bem, ó. Peitoral maior, peitoral menor, nós estamos redondo maior, redondo menor. Faltando ainda o grande dorsal, tá? Como eu falei, são músculos axiais que vão movimentar o braço, que está, então, no esqueleto apendicular. Beleza? Eu vou e volto essa tela aqui, eu vou para lá e vou para cá. Peço já perdão, porque tem alguns erros de português. Aqui. Então eu vou pular o deltoide um pouquinho, para ir lá no peitoral maior. Tá vendo? Tá com... Eu tenho um peitoral maior aqui. Já era. Esqueça. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Tudo, apagar tudo? Não, sim. Tá bom, tá bom, tá bom. Sim? Bem, pessoal, esse é o músculo deltoide. É um músculo que está localizado na região anterior e superior do ombro. É um músculo que tem um formato de um triângulo de cabeça para baixo, ou seja, o formato da letra grega delta, que é o triângulo, tá? Só que de cabeça para baixo, tá bom? No trabalho que eu passei ontem para vocês, é um dos principais músculos para aplicação de injeção, o músculo deltoide. O mesmo músculo deltoide, ele realiza movimentos no ombro em 3 sentidos diferentes, porque ele possui 3 orientações das suas fibras musculares. Esses números aqui, 1, 2 e 3, estão dizendo o que eu estou tentando explicar para vocês. Este músculo, as suas fibras, aqui número 1, são chamadas fibras anteriores. Eles são responsáveis por realizar o movimento de flexão do ombro. Já a número 2, são fibras anteriores ou médias, são responsáveis pelo movimento de abdução. E já as fibras número 3 são responsáveis pelo movimento de extensão. Então vejam, você conhecendo o nome do músculo, conhecendo a localização dele, você já mata a charada, já sabe o que ele faz. Tá? Vamos dar uma acelerada. Aí uma visão dele por trás, tem esse músculo aqui, ó, vendo por trás. Aqui eu vou pular, depois eu volto nele. Aqui vendo pela frente, tá vendo? O músculo deltoide é um músculo bem potente, tem uma massa muscular muito grande. Tá? Aqui que está me interessando agora, que nós falamos do redondo maior e o redondo menor. A pergunta que eu havia feito é, eu disse que tanto o redondo maior quanto o redondo menor são músculos que vão fazer movimentos de rotação do ombro. Então, obrigatoriamente, eles têm que estar localizados na região posterior, tendo a escápula como ponto de referência para a sua origem.
Então, este menorzinho aqui, para acertar o foco, acho que é só mexendo lá em cima. Esse daqui de baixo é o redondo maior. O nome dele, redondo, tem a ver, porque se você tirá-lo daqui e fizer um corte transversal, ele vai ficar circular, em estrutura circular. Mas na verdade ele é longilíneo, ele é longitudinal. Tá bom? Então, esse aqui vai ser o redondo maior. E o redondo menor, ele está um pouco mais por baixo, que vai pegando aqui assim, olha. Tá? Aqui em específico, este redondo maior, ele tem esse nome, não necessariamente porque ele é de fato maior, mas ele é porque ele é mais forte, ele é mais potente, ele é mais volumoso, ele é mais importante para este movimento. Vou procurar aqui. Este músculo aqui de trás, quando nós falamos lá no primeiro slide, músculos axiais, nós falamos peitoral menor, peitoral maior, redondo maior, redondo menor e o grande dorsal. O músculo grande dorsal tem esse nome, não é à toa, grande. Ele ocupa, quer ver, um voluntário. Voluntário ou voluntária? Por favor. Tá fazendo o que aí? Não levantou ainda, rapaz? Aí, fica de costa pra galera. Costa pro pessoal. Aqui, ó. Olha pra lá. Olha pra lá. Ele fez nada, rapaz. Tá comigo, tá comigo. Olha pra lá, rapaz. Relaxa. O músculo grande dorsal, a origem dele é a borda lateral de todas as vértebras torácicas, todas as vértebras lombares. Olha o tamanho desse músculo. Além disso, ele vem fechando aqui e vai se inserir na região medial do úmero. Preste atenção. Vou repetir. Não, fica assim. Vou repetir a posição deste músculo. Olha. Borda lateral de todas as vértebras torácicas, todas as lombares, e inserção vai ser na região medial e superior do úmero. Quando esse músculo contrai, o que ele vai fazer com o ombro, com o braço? O que ele vai fazer? Puxar ele. Ele vai fechar. Então a ação desse músculo vai ser a adução. Este é o músculo que o pessoal marombeiro, que está lá na academia, tem fortalecido, que o pessoal chama de asa. O cara tem músculo tão crescido que ele não fecha o braço, ele anda assim. Vai ficar armado. Tá? Pura arma. Aquilo ali. Pode ser também. Ali é. Todos nós temos esses músculos, este músculo fortalecido. Aqui o peitoral maior, perdão, aqui, agora eu procurei um, achei outro. Que é o peitoral maior. Meu desenho é idêntico. Não sei se vocês perceberam. O pessoal, só um parênteses aqui. O pessoal que faz academia começou hoje. Semana que vem já está gigante. Já está grandão. Confia. Porque não é possível. Isso. Não, mesmo na semana que vem ou na outra, mesmo com 30 dias. Impossível crescer tanto. Então esse sujeito está tomando coisa que não deve. Normalmente é 6 meses para começar a dar sinal. Algumas pessoas até com 3 começa a aparecer alguma coisa. Mas começando a definir 6 meses, tendo um resultado mais satisfatório, 1 ano. Se for um trabalho sério, um trabalho direito. Então não existe milagre aqui. Não tem como buscar. Gente, vamos ouvir aqui, por favor. É isso, é isso. Ela falou que não era bom fazer porque abria essa pequenininha. Aí eu Abrir o quê? Aí eu fazer isso aqui? Eu não entendi explicar também. Não, não deve ter te dado. Ela só falou no que faz. Falou fazer. que Não. tá fazendo
fazer, por isso que o nome tem que ser vinculado. Muito ao contrário, muito ao contrário, muito ao contrário, está completamente equivocada. Mesmo porque se fosse o caso de você ter um afastamento do rei, seria neste movimento daqui, e não o contrário. Muito pelo contrário, ela voou na maionese. Tá? E mesmo assim isso não aconteceria. Outra coisa, os homens têm um peitoral maior, os homens marombeiros têm um peitoral maior em desenvolvido, não é só para fazer isso não. É fazer isso, fazer supino reto, fazer flexão de braço. Com todos os exercícios vão oferecer um peitoral maior. Então, faça e faça sem medo. Se ela falar que você vai ficar com a cabeça, fala assim, mas eu quero. Não tem problema, não precisa discutir. Mas faça sem medo. Tá? Qualquer coisa você fala, você foi o meu professor maluco. Tá bom? Daí ela não vai falar mais. Bom, então olha aqui, ó. Os escapulares, óbvio, fácil, o nome já está dizendo. Eles têm que ter como ponto de referência a escápula. Então todos esses músculos que nós escrevemos aqui na tela, todos eles vão ter origem na escápula, mas vão inserir lá no úmero. Atenção, pessoal daí que está conversando, está escurinho no cinema, mas eu estou enxergando. Então, nada de mastigar chiclete do outro, por favor. Então, esses músculos têm que ter origem na escápula e vão ter inserção no braço. Qual é o nome do osso que está no braço? Úmero. Então vão ter inserção no úmero. Olha como ficou fácil. São músculos escapulares, porque tem relação com a escápula. E vão movimentar o braço, então tem que ter inserção lá no úmero, em algum ponto. Então vamos ver quais são esses músculos. Ali, ó. Sub, o prefixo sub, está lá em cima, ó. O prefixo sub significa embaixo. Tá? Mas nesse sentido aqui do embaixo, você vai ter que entender melhor como sendo o músculo que está localizado na borda anterior, na parte anterior da escápula. Então, entre a escápula e a costela. Tá? Então, o subescapular, ele ocupa toda a área da escápula, toda a região anterior da escápula. E a inserção dele está aqui no tubérculo menor do úmero. Ação! Quando ele contrai, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o número para cá, ó. Então ele vai fazer também a adução. Aqui. Oi. O frango tem essa parte aí. Não entendi. O frango tem essa parte aí. Frango? É que o frango tem uma pecinha, parece isso aí, essa coxinha e a carninha aqui na carninha, assim, ó. Olha, você me pegou, eu nem sei se o frango tem escápula. Eu não sei se é escápula, mas o frango tem essa conchinha e essa carninha. Mas o frango, isso aí é lá no ilíaco do frango. É lá na pelve dele, não é não? Não, eu já sei onde é que é, mas eu sei qual é essa parte que tem esse negócio aí com essa carninha. É. Vamos comer mais frango para a gente estudar. Eu não sei. Entenderam o porquê desse movimento? Tá? Além dele aduzir o braço, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai girar o braço para dentro. Vai girar o braço para dentro. Tá? Próximo. Esse é muito bacana, esse músculo. Chama-se supraespinhal. Por que espinhal? Porque esse acidente anatômico aqui chama-se espinha da escápula. Então ele está supraespinhal, ele está lá acima, é esse número 1 aqui. É o número 1. Ele está acima da espinha da escápula. Preste atenção na ação desse músculo, que interessante. Este músculo, quando ele contrai, ele eleva a cabeça do úmero.
faz este movimento aqui. Obviamente que ele não é o único a fazer este movimento. Mas ele contrai o tempo todo. Toda vez que a gente vai abduzir o nosso braço, quem faz a abdução do braço? O deltoide. O supraespinhal entra primeiro e eleva a cabeça do húmero. Por quê? Se ele não fizer isso, a cabeça do húmero vai bater contra a cavidade glenoide e contra o acrômio. Então ele tem que contrair, ele contrai primeiro do que o deltóide. Quando você pensar em contrair o deltóide para fazer o movimento, ele já contraiu há muito tempo. Isso também é um dos exemplos de sinergismo que nós falamos ontem e que nós falamos agora sobre o músculo principal e acessório. Olha na ação dele, como está escrito. Auxilia o deltoide na abdução do ombro. Tá? O número 2, o número 3, nós vamos ver já quais são eles. Aqui, ó. O número 2, está ali. É o músculo infraespinhal. Obviamente, se existe um músculo chamado supraespinhal, é porque vai existir um que é o infraespinhal. Lembram daquele subescapular? O subescapular, ele ocupa toda a área da região anterior da escápula. Já o infraespinhal ocupa toda a área da região posterior da escápula. Ou seja, a escápula é bem protegida por esses músculos. E vai lá no tubérculo maior, a inserção dele. A ação. Aduz e roda o braço para fora, fazendo rotação externa. O terceiro, aqui, o terceiro, é o que nós vamos chamar aqui, ó, do redondo menor e depois aqui embaixo o redondo maior. Isso aqui, pequenininho, o redondo menor. E aqui embaixo o redondo maior. Você tem que acreditar porque está fora de foco. Aqui. Bem, aí nós terminamos os músculos também escapulares. E estamos, ou melhor, ainda são músculos escapulares. Mas olha que interessante isso aqui. Músculo córaco braquial. Ele tem origem no processo coracoide da escápula. O processo coracoide a gente palpa facilmente. Se você palpar a sua clavícula, não, clavícula. O processo coracoide dói um pouquinho. Tem a palpação mais profunda. Então ele tem origem no processo. Aqui, a clavícula está aqui em cima. Ó. Ele se origina no processo coracoide. E a sua inserção é no terço médio medial do húmero. Quando ele contrai, o que ele faz? Ele faz a flexão do braço. Ele puxa o braço para cá, para cima. Você consegue até sentir a contração desse músculo ao tocar aqui, ó. Esse outro músculo, aqui não é um músculo, aqui são 4 músculos. Nós chamamos de manguito rotador. Talvez um dia vocês vão ouvir sobre essa expressão, ouvir alguém dizer, o fulano de tal falou que eu estou com uma tendinite no manguito rotador. Não existe um tendão específico chamado manguito. O que existe é um conjunto de 4 músculos que vão fazer movimento de rotação no ombro e que tem inserção muito próxima uma das outras. Então, quais são esses músculos? É o músculo, aqui escrito, olha, é o músculo subescapular, supraespinhal, infraespinhal e o redondo menor. Então, esse aqui, ó. Aqui, ó. Este daqui é o infraespinhal, aqui é o supraespinhal. O redondo menor não está vindo aparecer aqui, porque aqui já é o húmero. Já está o húmero aqui. Aqui já é o córaco braquial, processo coracoide aqui. Tá? Peraí. Agora. Oi? Peraí. O ombro é uma das articulações muito complexas do nosso corpo
que na verdade nós não falamos que existe uma articulação, na verdade são 5 articulações no próprio ombro. Então um monte é a escápula humeral, a articulação do úmero com a escápula, acrômio clavicular, a articulação da clavícula com acrômio, a articulação escápulo-torácica, a articulação falsa, a articulação da escápula com as costelas, tá? Só daí já são 3 que nós estamos falando. A articulação escápulo-torácica posterior, 4, e a articulação póraco-acromial, ela mesma. Quem vai definir essas articulações são isso aqui, ó. Isso aqui. Esses ligamentos e os tendões. Isso aqui é tendão, isso aqui é ligamento. Ok. Tudo bem? Anotar aqui? O nome que não anotou ainda não? Manguito rodador. Subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Ah, manguito rotador. Músculo tendinite. Ok. Bem, agora os músculos que movimentam o antebraço. Como eu falei, os músculos que vão movimentar o antebraço têm que estar localizados no mínimo aonde? Aonde estarão localizados os músculos que movimentam o antebraço? No braço. No braço. Então nós temos, eu comecei a dizer hoje, quem está na região anterior vai fazer flexão. Então, olha, os flexores serão bíceps, perdão, aqui não tem esse bíceps, o B é mudo, tá? Bíceps braquial, braquial e o bráquio radial. Não sou detalhe com a cabeça, só ver isso aqui como imagem. Tem que apagar e refazer. Extensores, é o tríceps, que também não tem um E, não. Tríceps braquial e o ancônio. Supinadores é o supinador e o bíceps braquial. Pronadores é o pronador redondo e o pronador quadrado. Então, esses são os músculos que vão movimentar o antebraço. Vamos lá. Então vamos lá. Bíceps braquial. É talvez o músculo mais famoso, ou um dos mais famosos que a gente conhece. É o músculo da região anterior do braço, que possui 2 tendões de origem. Um tendão mais curto e o outro tendão mais longo. O tendão mais curto, ele vai se originar no processo coracoide da escápula. Já o tendão mais longo vai passar pelo sulco distal ou incisura interpúbica, intertubercular, e vai se inserir e vai se fixar aqui, ó, na borda superior da cavidade glenoide. A sua inserção será na tuberosidade radial, aqui no rabo. Então, a ação, ele vai fazer a flexão do antebraço e também faz a supinação do antebraço. Vai fazer o rádio rodar, o rádio girar sobre a unha. Aqui, exemplo de movimento que o bíceps braquial realiza. Aqui não está em posição anatômica, está com o braço virado, pronado, e aqui em posição anatômica. Braquial. O músculo braquial está no pé? Número. Óbvio que não, né? Senão ele seria pedial. Né? Então não seria braquial. Então o músculo braquial, olha onde que ele está começando. No terço médio do húmero. Na região anterior do terço médio do húmero. E a inserção dele aqui na una, olha bem,
na região superior da una. Ação, a mesma coisa que o bíceps braquial, menos na parte de supinação. Ele é auxiliar do bíceps na flexão. Chama-se braquial. Braço, próximo. Bráquio radial. É um músculo fininho que tem origem na região anterior do terço distal do húmero, e a inserção dele é na borda superior do processo estiloide da una. Perdão, do rádio. Tá? Ação também flexão no antebraço. Eu já falei um macete para vocês saberem qual que é o rádio e qual que é a una no raio-x? Não? Repare o seguinte. Eu acho que é um outro desenho vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Tá dando para visualizar direitinho? Tá muito pequenininho aqui. Não dá pra ver. Tá dando para ver, né? Vamos supor que eu tenho um raio-x de punho. Então, o raio-x de punho só vai me mostrar essa parte aqui. E não tem nada escrito embaixo. Eu não sei se o raio-x foi feito de frente, de costas, de lado. Eu sei que não foi, pela posição dos ossos. Como é que eu sei se esse é o rádio, se esse é a una? Só tem isso aqui de referência. Eu não tenho mais nada de referência. É assim. É assim. Lá na região proximal desses dois ossos, a una é bem maior, bem mais grossa do que o rádio. Mas na região distal, inverte. O rádio é bem maior do que a una. Vamos ver um outro exemplo aqui. Dá pra gente ver aqui. Aqui. Olha aqui. O rádio é bem maior do que a una. Tá? Uma outra coisa para mostrar para vocês, eu falei sobre o desvio unar e desvio radial para vocês, eu falei? Ainda não. Não. Olha bem, todo mundo coloca o seu cotovelo em cima da carteira. Quem já está, tudo bem. Põe o cotovelo em cima da carteira. Isso. Agora, faz esse movimento aqui, ó. Tenta inclinar a sua mão em direção ao rádio, somente, e segura. Inclina a sua mão em direção ao rádio. Muito bem. Agora faz o contrário. Não é fazer isso aqui não. Fazer assim. Isso. Agora inclina a sua mão em direção à una. Renato? Pergunta simples. Qual desses dois movimentos é maior? Tem mais amplitude? Inclinar para o rádio ou inclinar para a una? Para a una. Esses dois movimentos têm um nome: desvio radial, inclinando a mão para o rádio. Desvio unar, inclinando a mão para a una. Por quê? Porque o desvio unar, ele é maior. Vou voltar para cá. Por causa disso aqui. Anatomia pura. Por causa disso aqui. O espaço entre a extremidade distal do rádio e a primeira fileira do carpo é muito pequenininho. Já o espaço entre a extremidade distal da una e a primeira fileira do carpo é bem maior. Olha que interessante. Então, por isso que você faz este movimento aqui com mais facilidade, com amplitude maior. Que vantagem eu tenho fazer isso? Para que eu preciso deste movimento maior do que o outro? É simples. A maioria das coisas que a gente vai fazer, a gente faz assim, ó, com a mão. Ó. A gente vai pegar alguma coisa, a gente faz não assim, e não o contrário. Porque para fazer o contrário, para você ter uma boa amplitude, você tem que mexer também o ombro, é mais difícil. Então você faz mais fácil isso aqui. O tempo todo, e você não percebe que você está fazendo isso. É para pegar alguma coisa que caiu no chão, é para pegar um copo, para pegar uma caneta. Então, este movimento é um movimento mais usual do que o outro. Você precisa muito mais dele e realiza... Hein? Padrão é roubar o cara. Fazendo isso aqui? Tá? Então, é por essa explicação. Tá? E quando você tem um contato de osso contra osso, então o movimento fica perdido. Ele fica no lado, porque um vai bloquear o outro. Na região posterior do braço,
nós temos esse músculo extremamente potente, chamado tríceps braquial. Que os marombeiros também crescem muito e ficam mostrando para todo mundo. Mas aquilo ali é só água. É só uma capa de músculo e água. É comum você numa academia, você já está fazendo academia, né? É comum numa academia você encontrar um sujeito gigante, fortão de um lado e um magrinho do outro. O magrinho pesa mais peso do que o fortão. Pega mais peso que o fortão. Porque o fortão ali só tem volume. Tem volume. E o magrinho tem força e resistência. O magrinho pega peso e ele circula. Esse é muito humilde. Então, olha bem, ó. O tríceps braquial, assim como o bíceps que eu falei, possui 2 tendões de origem, o tríceps agora vai ter que ter 3 em algum lugar. Porque o nome né, tríceps, vai ter que ter 3 em algum lugar. Então aqui, ó, nós vamos mostrar. 1, 2, 3. Por isso que ele faz, lá na região posterior do braço, um desenho, como se fosse uma letra V, de cabeça para baixo. Aqui. Isso aqui vai ser uma aponeurose, uma membrana, uma espécie de uma fáscia. Tá? A origem dele, então, a sua porção longa lá na escápula, a porção posterior ou porção média na região superior do úmero e a porção lateral na porção média do úmero. A inserção vai ser no mesmo lugar. A inserção, só que a ciência anatômica é isso aqui. Esse aqui é. Olécrano. A inserção vai ser no olécrano. Quando ele contrai, ele faz a extensão do cotovelo. Não é o único músculo que faz a extensão do cotovelo. É o mais importante, é o principal. Existe um outro músculo chamado ancôneo, que ele é responsável pela extensão do cotovelo, mas apenas nos últimos 10 graus de movimento de extensão do cotovelo. Somente nos últimos 10 graus. Tá? Já o tríceps braquial, ele é responsável por tudo, inclusive pelos últimos 10 graus. Inclusive. Tá? Aqui, o tríceps braquial, nós temos aqui a cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial. Aqui. Terminando aqui. Desenho dele aqui, aquela formação em V, que eu falei. Bom, supinador. Lembram que eu falei para vocês sobre supinação ou não falei? Falei não, né? Ainda não. Vocês vão gostar disso que eu vou falar agora. Olha, existem dois movimentos, presta atenção, por favor. O cotovelo, ele consegue realizar 4 tipos de movimentos. Primeiro movimento, flexão. Segundo, extensão, que é o contrário, né, de flexão. O terceiro movimento é supinação. E o quarto é pronação. Vou escrever essas 2 palavras aqui no quadro. Supinação e pronação. Bom, supinação é um substantivo que vem do verbo supinar. Supinar significa suplicar, pedir. Vocês vão entender. Quando você para no sinal vermelho, vem aquele menininho com carinha de daí, ó. Vocês conhecem carinha de daí, ó? Aquela carinha assim. Hoje eu fui obrigado a comprar um picolé, hoje à tarde. Porque o menino falou assim, ô moço, compra um picolézinho, pelo amor de Deus. Que agora ninguém comprou um picolézinho. Eu quase que comprei a carrocinha de todo. Pedindo desse jeito. Então, a carinha de daí, ó, o que é isso? O cara vai chegar pedindo a você esmola, mas com a mãozinha assim, não é? Então, esse é o movimento de supinar, supinação.
É um movimento de cotovelo que gira a palma da mão para cima. Supinação, então, vai girar a palma da mão para cima. Tá? Bem, como eu já falei que todo movimento tem que ter um contrário, parece o quê? Não adiante a minha explicação. Não vou te chamar de estraga prazer. Deixa, guarda a sua curiosidade um pouquinho. O contrário, então, de supinação é pronação. O contrário. Pronação também é substantivo, só que agora ele deriva de um verbo que é pronar. Pronar, você sabe o que significa pronar? Pronar significa abençoar. Então, qual é a posição da mão do sujeito que vai nos abençoar em qualquer lugar? A palma da mão vai ter que estar voltada para baixo ou então para frente. Não é? Eu pensei que fosse a ação de entrar no Prona. Entrar no Prona? No Prona, o partido político. Ah, não. Então, olha, pronação é um movimento de cotovelo que gira a palma da mão para baixo. Preste atenção. Tanto para uma quanto para outra, eu não falei que a palma da mão vai ser girada para frente nem para trás. Eu falei para cima e para baixo. Por quê? Agora que tem que é o bacana deste movimento. Todos vocês coloquem a mão no seu ombro. Põe a mão no seu ombro. Estica o braço. Estica o braço. Agora faz este movimento aqui, ó. Você está sentindo a cabeça do número girar, não está? Girar para um lado e girar para o outro, não está? Muito bem. Esse é movimento aqui de ombro. Agora dobra o cotovelo. Continua a mão no ombro. Faz este movimento aqui agora. Você está sentindo a cabeça do número girar? Não. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte. Tanto a supinação, presta atenção, tanto a supinação quanto a pronação são movimentos de cotovelo, desde que o cotovelo esteja dobrado. Entre aspas, é evidente esse dobrado, né? E tem que estar fletido. Porque se ele não estiver fletido, se estiver esticado, quem está mexendo é o ombro, não é o cotovelo. Não é o cotovelo. Agora, se eu dobro o cotovelo, agora sim, agora é somente o cotovelo que está mexendo. Não é mais o ombro. Tá? É comum pessoas, quando eu peço, levanta o braço, estou levantando. Você está levantando o braço? Ele está inclinando o tronco. Diferente de levantar o braço. Tá? Então, esse nome deste músculo. Nome deste músculo. Supinador. Óbvio, se ele chama supinador, ele vai fazer o quê? Supinação. Então, somente o cotovelo faz supinação e pronação. Então, você tem que saber. Está localizado no antebraço. Este músculo. Então, olha. Origem. Epicôndilo medial. Aquele aqui. Epicôndilo medial do úmero. Inserção. Aqui. Borda lateral do rádio. Por que ele faz a supinação? Vou voltar a acender a luz de novo. Por que ele faz a supinação? Olhem para o meu antebraço. Lembram como que é o formato da cabeça do número, do rádio? O formato cilíndrico. Ele tem esse formato cilíndrico justamente para ele girar sobre a una. Tá? Então, esse músculo supinador ele começa aqui, ó, na borda medial, no epicôndilo medial. E ele vai vir aqui. Quando ele contrair, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o antebraço. Ele vai puxar, na verdade, o rádio contra a una. Por isso que ele vai fazer o movimento de supinação. Entendeu? É evidente que é assim, nessa posição, né? Fiz assim para você entender. Tá? Então, é um músculo dizendo já para nós, no nome dele, o que ele faz. Tá? Tem outros ainda mais fáceis, mas o nome é maior. O nome é mais complexo.
do carpo. Então diz tudo dele. Esse segundo, se eu tenho um flexor ulnar do carpo, é porque eu vou ter um flexor radial do carpo. É a mesma coisa. Estou dizendo o que ele vai fazer? Flexão. Aonde ele está localizado? No rádio. E até onde ele vai? No carpo. Então, flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo não vão chegar até os dedos. Não vão chegar até as falanges. Vão chegar apenas no carpo. Na primeira fileira e na segunda fileira. Só vão fazer movimento de punho, flexão de punho, de dedo não serão eles, serão outros músculos a fazer. Tá? Só no antebraço existem 19 músculos aqui no antebraço. Obviamente cada um deles tem a sua importância. Os extensores vão estar localizados na região posterior. A mesma coisa, olha, eu tenho extensor radial longo do carpo. Então eu obrigatoriamente, olha como a anatomia ela tem que ser explicativa. Então, obviamente, eu vou ter que ter o extensor radial curto do carpo. Se eu tenho um longo, eu tenho que ter um curto. Se eu tenho um só, eu não vou chamar nem de longo nem de curto. Tá bom? Eu vou chamar de músculo X. Não vou dizer nem que é longo nem que é curto. E o outro, faltou palmar longo. E o outro, extensor ulnar do carpo. Perdão, faltou aqui dizer o palmar longo. Palmar longo, obviamente, está indo para a palma da mão. Por que não é para o pé? Se fosse para o pé, seria o nome plantar longo. Então aqui é palmar longo. Tá? Vamos a ele. Flexor ulnar do carpo. Olha como é bem facinho. Origem dele. Borda inferior do epicôndilo medial do úmero. Passa por toda a extensão da ulna e vai se inserir lá na primeira fileira do carpo. Na primeira, mais precisamente, no osso piriforme e no osso abaixo. Aqui. Ação, flexão do punho. Flexor radial do carpo. Olha, vai se originar no mesmo lugar, borda inferior do epicôndilo medial do úmero, vai cruzar a ulna, ficando do lado do rádio, e vai inserir na base do segundo metacarpo. Base do segundo metacarpo. Que dedo é esse daqui? Mínimo. Dedão não existe. Mínimo. Que dedo é esse aqui? Polegar. Por que eu sei que é o polegar? Qual osso é esse daqui? Se esse aqui é o rádio, então aqui é o polegar. Então por isso que eu falei, segundo metacarpo. Esse é o primeiro metacarpo, aqui é o segundo metacarpo. Palmar longo. Vai começar no mesmo lugar. Então lá no epicôndilo medial, eu tenho que vai ter ação lá no punho. Eu tenho flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo e o palmar longo. Todos começando aqui. Só que olha aqui, quantos tendões? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele vai se inserir na base do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto metacarpos. Tá? A ação vai fletir o punho. Agora, por trás, extensor longo do carpo. O extensor radial longo do carpo, também conhecido. Ele vai se originar aqui no terço distal e terço distal e posterior do úmero e vai se inserir no segundo metacarpo, passando ao lado do rádio, mas por trás. Ação e extensão do punho. Extensor radial curto do carpo. Qual é a diferença de um para o outro? Vou voltar. O primeiro, olha,
Olha onde ele começou. Olha o tamanho dele.